Como saber quando eu devo utilizar o Pluri da EasyTech? É o que nós vamos responder no vídeo de hoje. Não sai daí. Alguns dias atrás nós recebemos o comentário do Tadeu Júnior e, usando a explicação que nós fizemos em um outro vídeo a respeito da nossa decisão em utilizar um pano no chão ao invés dos panos de chão tradicional, ele sugeriu que eu comentasse o que era utilizado para que nós escolhêssemos quando utilizar o Pluri e quando não utilizar, tanto se referindo à quantidade de sujeira, como também ao tipo de tecido. E por isso, eu preferi fazer um vídeo onde a explicação vai ser bem mais eficiente e menos trabalhosa do que responder no comentário, e é o que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Primeiro, é preciso dizer que atualmente nós não utilizamos o Pluri da EasyTech, mas tudo que vai ser dito aqui é com base na experiência que nós tivemos com ele e se recordando de todas as decisões que nós tomamos enquanto nós utilizávamos esse produto. Eu também preciso dizer que tudo que nós vamos falar aqui é a respeito das nossas decisões e o nosso método de trabalho, mesmo sabendo que existem pessoas, como o meu amigo Marcos lá da Bahia, que utiliza o Pluri em todas as situações, mudando a diluição, a quantidade de produto aplicado e salvo, claro, algumas situações onde o Pluri não é necessário de fato e aí ele utiliza só o Clio Oxy ou, no seu caso, algum outro limpador à base de peróxido, como por exemplo Clean by Peroxy, dentre outros. Para ficar mais fácil de entender, nós podemos categorizar esses tipos de sujeira. Primeiro, nós temos esses casos onde a sujidade é extremamente mínima, uma limpeza de manutenção, onde visualmente você nem consegue ver sujeira, onde principalmente não tem oleosidade no tecido. Nesse caso, utilizar o Pluri é quase como tentar matar uma mosca com um canhão. Se não há necessidade, a gente não utiliza. E essa nossa decisão é tomada por base em 3 características que para nós são as principais do Pluri. A primeira é a eficiência dele, que realmente é muito boa, mas ele tem o custo de uma remoção um pouco mais difícil do que outros produtos, uma alcalinidade bem alta que em certas situações torna a limpeza mais complexa, e também a sensação que ele causa na hora que é aplicado. Eu não sei qual é o termo técnico para isso, e eu sempre falo que o cheiro do Pluri é incômodo, mas não é cheiro. Ele causa uma sensação de sufocamento. E isso é ruim, principalmente quando você utiliza diluições mais fortes, diluições mais baixas, ou uma grande quantidade de produto. A questão é que às vezes nós estávamos fazendo o serviço na sala e o cliente estava lá na cozinha e estava tossindo por conta desse efeito. Então, se não há necessidade de utilizar o Pluri, porque nós não precisamos dessa força, ou utiliza-se um outro alcalino mais leve, um flotador, um detergente, ou talvez até só um limpador à base de peróxido e deixa-se o Pluri de lado. A segunda situação é quando o sofá já tem uma sujidade um pouco mais alta. Em algumas situações você vai ter partes específicas do sofá ou do colchão que estão muito sujas ou muito engorduradas, e aí nesse caso você não precisa utilizar o Pluri em toda a peça, você pode utilizar somente aonde realmente ele é necessário e no restante você utilizar um outro produto. Por último, existem alguns casos onde você vai achar estritamente necessário utilizar o Pluri em grande quantidade, numa diluição muito forte e na verdade talvez não seja bem assim. Quando você se depara com um sofá que tem uma alta sujidade, existem 2 situações. Essa sujidade pode ser removida facilmente ou talvez não. E para isso, nós utilizamos água ao invés de produto. E o meu conselho é que você faça um teste, principalmente quando for tecidos de suede, se essa alta sujidade não sai usando somente água. Eu vou deixar aqui no card
o vídeo onde a gente fez o teste com o Sintra Pro. E aí você vai notar que o primeiro procedimento foi fazer um pequeno pedacinho com água, porque eu queria saber se aquele resultado que o Sintra ia entregar era porque ele era bom ou porque a sujeira estava fácil. E você vai notar que eu apliquei água e quando eu fiz a escovação, o sofá já foi mudando de cor. Porque apesar de uma grande quantidade de sujeira, ela estava fácil de ser removida. Eu acredito que é porque é um sofá que eu trouxe lá do Ecoponto e boa parte dessa sujeira foi adquirida lá e não na casa do cliente. Então chove, o tecido fica molhado, depois vem o vento com a poeira e essa sujeira cola, porém não tem mais atrito, não tem mais gordura, o uso do cliente e às vezes você vai se deparar com esse tipo de caso. E ao invés de utilizar uma grande quantidade de produto, e nesse caso o Pluri, que vai te dar mais dificuldade na remoção, vai necessitar de mais produto ácido para neutralizar o pH, você faz uma primeira remoção rápida com água, você aplica a água, faz uma escovação rápida, aonde tem mais sujeira, aplica mais água, vê se sai mais sujeira e depois faz uma extração já com enxágue, sem muito capricho, digamos assim. E depois sim você vai olhar se alguma parte precisa de Pluri ou se você consegue resolver com um outro produto alcalino mais leve ou talvez até apenas com o segundo produto. Se você fizer esse teste e notar que a sujeira está difícil de ser removida ou está sendo removida muito pouca sujeira, pode não compensar fazer esse processo, porque ele vai levar um tempo para retirar apenas uma pequena quantidade de sujeira. Isso geralmente vai acontecer quando o sofá tiver gordura corporal ou outro tipo de gordura que acaba prendendo essa sujeira. Mesmo que a água solte ela, ela vai ficar ali presa na gordura e não vai resolver você fazer esse processo com a água. No colchão, dificilmente você vai conseguir fazer essa limpeza com água porque ele geralmente tem bastante gordura corporal, escamação de pele e coisas assim. Raramente nós tentamos fazer esse processo com água em colchão, só em estofados. O último ponto que o Tadeu mencionou é referente ao tipo de tecido. A forma mais segura de limpar um tecido natural ou de fibra natural é não utilizando produtos alcalinos. E o Pluri é bastante alcalino. Nós utilizávamos o Pluri em todas as situações, assim como meu amigo Marcos lá da Bahia também faz. A grande questão é que o produto alcalino pode manchar com facilidade o tecido, em alguns tecidos como o algodão, causar a oxidação, principalmente quando ele seca no tecido. Infelizmente, eu não consigo fazer uma limpeza eficiente utilizando produtos neutros. A maioria dos tecidos em linho que nós pegamos aqui tem uma sujidade muito alta e eu preciso de um produto alcalino. Eu utilizava o Pluri na época e hoje eu também utilizo o Impact nesse tipo de tecido. Os dois cuidados que eu tomo são de não deixar o produto secar no tecido e de não deixar essa alcalinidade agindo por muito tempo. Em procedimento, quando eu estou sozinho e a peça é muito grande, eu não faço ela toda de uma vez. Eu vou aplicando os produtos de parte em parte, de acordo com o desenvolvimento da extração. Então eu aplico o produto em uma parte que eu tenho consciência que vou conseguir fazer a finalização antes que ela seque. E conforme vai andando, conforme eu vou fazendo a extração antes de terminar, eu vou lá e faço a aplicação um pouquinho mais adiante para dar tempo de agir e assim sucessivamente. E em 2 é um pouco mais simples, porque o trabalho fica um pouco mais rápido, a extração não para que seja feita mais aplicação de produto, e a segunda pessoa que está fazendo a aplicação pode ficar de olho caso uma parte esteja secando. Isso é bem variável, você sabe, porque talvez você esteja num ambiente mais quente, tem uma parte que pode estar pegando sol, que talvez não estava pegando sol e agora está e aí secou. E quando a gente está ali concentrado na extração, talvez perca o foco nessa outra parte de prestar atenção no tecido, se está seco, se está secando. Em 2 é um pouco mais fácil, às vezes dá para fazer a peça toda.
A segunda questão é do pH. Ao invés de aplicar o Pluri, fazer a remoção e depois fazer a aplicação do produto ácido e a sua remoção, a sua extração, eu faço a aplicação do Pluri, espero o tempo de reação dele, faço a escovação e em seguida eu aplico o Clio Oxi ou em algumas situações o Alve Fresh. E o tempo que esse tecido fica aguardando eu chegar com a extratora está sendo aguardado com pH neutro ou próximo de neutro e não com o pH lá em cima, que é só do Pluri. É importante lembrar que você precisa saber se os produtos que você usa podem ser misturados com o Pluri. Você pode fazer o teste aí na sua casa mesmo, conversar com os fabricantes, perguntar se é possível fazer isso. Provavelmente eles não vão te dar uma resposta muito condizente por ser produtos de marcas diferentes, mas você pode fazer os testes em casa e ver se é possível utilizar dessa maneira ou não. Acredito que tenha ficado claro os itens que nós utilizamos na tomada de decisão entre quando utilizar e quando não utilizar o Pluri ou qualquer outro tipo de desengraxante. E eu espero que essas informações tenham ajudado você a clarear um pouco mais a mente e também decidir de maneira mais fácil quando utilizar e quando não utilizar esse tipo de produto. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.